Nesta videoaula, vamos abordar a resolução de um problema de construção geométrica utilizando recursos do GeoGebra. A questão selecionada foi uma questão do Exame Nacional de Qualificação do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, o PROFMAT. A questão pede para que nós descrevamos a construção com régua e compasso do círculo tangente à reta R e contendo os pontos A e B da figura. É colocado como observação que consideremos conhecidas as construções com régua e compasso da mediatriz de um segmento, da média geométrica de dois segmentos e da perpendicular a um segmento passando por um ponto dado. Ou seja, na exposição que faremos aqui, poderemos utilizar livremente ferramentas como a ferramenta mediatriz. Recriamos na janela de visualização do GeoGebra os elementos presentes no enunciado da questão. Notem que os rótulos aparecem muito pequenos. Se o professor pretende expor para uma sala de aula essa questão, é interessante que ele aumente o tamanho dos rótulos. Isso pode ser feito vindo no menu Opções, Tamanho da fonte e selecionando uma fonte maior. Vou selecionar aqui a fonte 28 pontos. Note que a barra de ferramentas também aumentou de tamanho. Se nós não queremos que isso aconteça, nós podemos vir aqui novamente no menu Opções e clicar na opção Avançado. E aqui, na opção Tamanho da fonte do menu, escolher uma fonte menor. Vou escolher aqui 12 pontos. Pronto. Agora as caixas de diálogo, bem como a barra de ferramenta, têm seu tamanho reduzido. Enquanto que os rótulos permanecem com um tamanho aumentado. Bem, vamos agora tratar da resolução do problema. O que nós queremos é construir uma circunferência passando pelos pontos A e B e que seja tangente à reta R. Inicialmente, nós não temos como fazer essa construção. Para realizar essa construção com régua e compasso, nós precisamos do centro dessa circunferência e do ponto de tangência com a reta R. Uma coisa que pode nos auxiliar na resolução da questão é tentar imaginar qual seria o círculo que soluciona o problema. Sem o GeoGebra, ficaria um pouco difícil traçar esse círculo. Contudo, com o auxílio da ferramenta Círculo definido por 3 pontos, nós podemos clicar sobre o ponto A, sobre o ponto B e sobre um ponto qualquer da janela de visualização, de modo a obter uma circunferência que, embora não vá ser realmente tangente à reta R, se aproxime dessa circunferência que nós estamos procurando. Pronto. Observe que ela não é realmente tangente. Se nós viermos aqui até a ferramenta ponto de interseção, ou melhor, interseção de dois objetos, e clicarmos sobre a circunferência e sobre a reta R, não apareceu nenhum ponto. Por quê? Porque essa circunferência não está, de fato, tocando a reta R. Manipulando o ponto, vamos dar um nome para ele, ponto D, exibir o rótulo aqui. Manipulando o ponto D, notem que surgem 2 pontos agora, e a reta R passa a ser secante à circunferência. Vamos então marcar um ponto que está numa posição que se aproxima da posição em que está o ponto que nós estamos procurando, que é o ponto de tangência da reta R com o círculo que passa pelos pontos A, B e D. Vou renomear esse ponto, chamar de ponto T, T de tangente, ok? Embora ele não seja realmente o ponto procurado. Observem que ele é apenas um ponto
sobre a reta R. Vamos colocar aqui o ponto T uma posição que se aproxima da posição do ponto procurado. Bem, mas por que esse ponto T é importante? Nós sabemos que o raio é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Logo, se nós traçarmos uma reta perpendicular à reta R, passando pelo ponto de tangência T, nós teremos aqui um diâmetro dessa circunferência, ou seja, o centro está sobre essa reta. Por outro lado, como o centro de uma circunferência é equidistante de todos os seus pontos, se nós traçarmos a mediatriz do segmento AB, o ponto de interseção dessa mediatriz com esta perpendicular deverá ser o centro desta circunferência, uma vez que a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam das extremidades do segmento ao qual essa mediatriz se refere. Note então que o GeoGebra, através da ferramenta círculo definido por 3 pontos, nos possibilitou antecipar o resultado do nosso problema e montar uma estratégia para solucioná-lo. Nós já sabemos que precisamos traçar a mediatriz do segmento AB. Isso nós já podemos fazer, porque nós temos os pontos A e B dados pelo problema. E a perpendicular à reta R passando pelo ponto de tangência. Isso é o que nós vamos ter ainda que fazer, porque T não é realmente o nosso ponto de tangência. Nós precisamos encontrar esse ponto de tangência. Para encontrar esse ponto, nós vamos agora abrir um parêntese para revisitar um conteúdo, potência de ponto. Bem, vamos agora para o outro lado da janela de visualização. Vamos construir um círculo dado centro em um de seus pontos. Construir também usando a ferramenta reta, 2 retas secantes a nossa circunferência. Vamos aproveitar para marcar o ponto de interseção dessas 2 retas e vamos nomear cada um desses pontos. Ok, uma vez nomeados os pontos, vamos ver agora o que diz a propriedade potência de um ponto. Ela diz o seguinte, que o produto do comprimento PA1 por PB2 é igual ao produto do comprimento do segmento PA2 pelo comprimento do segmento PB1. Mas por que essa propriedade é válida? Bem, vamos construir para isso 2 triângulos. Utilizamos ali a ferramenta polígono, né? Vamos construir 2 triângulos. E vamos provar que estes 2 triângulos, PA1B1 e PA2B2, são triângulos semelhantes. Vamos primeiro marcar os ângulos B1, PA1 e A2, PB2. Esses ângulos são congruentes porque eles são opostos pelo vértice. Vamos agora encontrar mais um par de ângulos congruentes. Para isso, vamos marcar aqui os ângulos A1, B1, P e PB2, A2.
por que esses ângulos são, então, congruentes? Para nós visualizarmos isso de uma maneira melhor, vamos aqui usar a ferramenta arco circular, clicar no ponto O, depois no ponto A1 e depois no ponto A2. Vamos aqui na barra de estilos, vamos mudar a espessura e a cor desse arco. Pronto. Agora, observe que esse arco é determinado tanto pelo ângulo A1, B1, A2, quanto pelo ângulo A1, B2, A2. Quando dois ângulos inscritos determinam o mesmo arco, esses ângulos são congruentes. Logo, os triângulos A1, PB1 e A2, PB2 são triângulos semelhantes, visto que possuem dois pares de ângulos congruentes. Então, são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Bem, graças então à semelhança entre os triângulos PA1, B1 e PA2, B2, é que podemos afirmar que a razão entre os segmentos PA1 e PA2 é igual à razão entre os segmentos PB1 e PB2. E daí, dessa razão, decorre a propriedade de potência de pontos. Bem, agora você pode estar se perguntando como é que essa propriedade me ajuda a resolver este problema. Na verdade, o que nos interessa não é o caso em que o ponto P é um ponto no interior do círculo, e sim o caso em que o ponto P é um ponto do exterior do círculo. Nessa construção, para fazer com que o ponto P se torne um ponto do exterior do círculo, nós precisamos baixar aqui o ponto A1 e subir o ponto A2. Mas note que quando nós fazemos isso, acontece algo indesejado, né? Os ângulos que nós construímos antes são substituídos por seus replementares, quer dizer, aquilo que falta para eles chegarem a 360 graus. A mesma coisa acontece aqui com o arco. Mas como é que nós podemos corrigir isso, né? Vamos voltar ao estado inicial aqui da nossa construção e observar o seguinte. Nessa situação, o ponto P, por ser um ponto do interior do círculo, a distância dele até o centro é menor do que o raio do círculo, que é a distância do ponto O a qualquer um dos pontos A1, A2, B2 ou B1, né? Então, o que nós precisamos agora é fazer com que esses ângulos aqui e esse arco não apareçam quando a distância de P até O for maior que o raio dessa circunferência. Então vamos fazer o seguinte, vamos acessar as propriedades do arco, que aparece aqui em vermelho, e vamos procurar aqui na aba Avançado o campo Condição para exibir objeto. Clicando aqui, vamos digitar o seguinte, distância do ponto O até o ponto P, quer dizer, do centro do círculo até o ponto P, tem que ser menor que a distância de quem? Do ponto O até um dos pontos da circunferência. Eu vou colocar aqui o ponto A1. Tá? O que eu estou colocando aqui? Essa condição que eu estou colocando é a seguinte, eu estou exigindo que esse arco seja exibido apenas quando a distância de P até o centro for menor que a distância de O até A1, ou seja, quando P for um ponto no interior da circunferência. Ok? Note que o arco desapareceu. Essa mesma condição eu vou copiar, ok? E vou impor essa mesma condição agora sobre este ângulo, aqui,
colo, Enter. Este ângulo, vem aqui, colo, Enter. Este ângulo, note que aqui eu tenho dois ângulos, né? Porque eu tinha aqueles ângulos opostos pelo vértice. Ok, Enter. Pronto, agora sim sumiu. Né? Então, agora, observe que se eu movimentar os pontos A2 e A1, trazendo o ponto P novamente para o interior do círculo, os ângulos e o arco reaparecem, mas quando novamente eu levo o ponto P para o exterior do círculo, eles desaparecem. O que eu vou fazer agora? Eu vou novamente criar aqui, usando a ferramenta arco circular, um arco. Opa, não é esse arco que eu quero. Então clico aqui no centro do círculo. Ok? E os ângulos que de fato me interessam são os ângulos A2, B1, A1. Agora eu vou mudar logo a cor dele para vermelho. E A2, B2, A1. Ok? E o ângulo aqui A1, P, A2, vou tornar verde novamente. Tá ok? Pronto. Agora, observem que esses ângulos aqui e esse arco que eu acabei de criar, eles vão me dar problema quando o ponto P estiver no interior da circunferência. Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos novamente colocar o ponto P como ponto exterior à circunferência e vou acessar as propriedades, primeiro deste arco aqui, propriedades, né? E agora, qual é a condição para exibir esse arco? É o contrário, né? Agora, eu quero que a distância de P até o centro seja maior do que o raio da circunferência. Tá? Copiar aqui, dar Enter. Ok. Agora vou fazer isso também para os ângulos aqui, né? Pronto. Agora, posso movimentar novamente aqui, ó. Agora sim, quando eu movimentar aqui o ponto, os pontos A1 e A2 de modo que o ponto P seja um ponto no interior do círculo, ou movimentar esses dois pontos de modo que o ponto P seja um ponto no exterior do círculo, os arcos e os ângulos ficam como eu gostaria que ficassem. Tudo bem? Então agora, vamos ver aqui por que continua válida aquela propriedade de potência de pontos que a gente viu ainda agora quando o ponto P estava no interior do círculo. Ora, ela continua válida porque novamente nós temos esses ângulos aqui, olha, do vértice B1 e do vértice B2, eles são ângulos inscritos no mesmo círculo, determinando o mesmo arco, então eles são congruentes. E esse ângulo bem aqui, ele pertence tanto a este triângulo, quanto a este triângulo bem aqui, né? Tanto ao PA1, B1, quanto ao PA2, B2. Esse ângulo é comum aos dois e esses ângulos aqui são congruentes. Logo, esses dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Logo, vai valer novamente aquelas relações, né? Quer dizer, como este lado aqui, PB1, corresponde ao lado PB2 e o lado PA2 corresponde ao lado PA1, nós vamos ter novamente, pela semelhança de triângulos, né, que PA1, a razão entre PA1 e PA2 é igual à razão entre PB2 e PB1. E fazendo aí o produto dos meios pelos extremos, vamos chegar à conclusão, né, que o produto de PA1 por PB2 deve ser igual ao produto de PA2 por
PB1. Bem, nós vimos então dois casos de potências de pontos. Um caso onde o ponto P está no interior da circunferência e outro onde o ponto P está no exterior. Mas note que esse ainda não é o caso que nos interessa, pois aqui, vamos mover aqui um pouquinho, pois aqui nós temos uma reta secante, a nossa circunferência, e outra tangente, enquanto que aqui nós temos duas retas secantes. Então, o caso que nos interessa de fato é o caso em que uma dessas duas retas seria uma reta tangente ao círculo. E o que acontece quando uma dessas retas é tangente? Bem, essa é a grande vantagem da gente utilizar aqui o GeoGebra, né? Note que casos que seriam explicados distintamente sem o software podem ser entendidos por meio de uma mesma construção a partir do uso dele, né? Então aqui, o que nós temos que fazer é fazer com que os pontos A1 e B2 coincidam de modo que esta reta secante se transforme em uma reta tangente. O que nós temos então, que a propriedade nos diz, é que o produto do comprimento do segmento PA2 pelo comprimento do segmento PB1 é igual ao produto do comprimento PA1 pelo comprimento do segmento PB2. Então, quando eu fizer esses dois pontos coincidirem, eu vou ter uma reta tangente. Mas o que vai acontecer então? Observem. Se eu fizer o ponto B2 se aproximar cada vez mais, né, aqui do meu ponto A1, o que está acontecendo? O segmento PA1 ele está tendendo ao segmento PB2, ou vice-versa, né? O segmento PB2 tendendo ao segmento PA1. De modo que o produto que era PA1 vezes PB2 pode ser considerado como PA1 vezes PA1, ou seja, PA1 ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui, PA1 ao quadrado, vai ser igual ao produto de PA2 por PB1. No caso aqui da nossa construção, o que nós podemos concluir, então, é que a distância de C até T ao quadrado vai ser igual à distância, ao produto da distância de C até A pela distância de C até B. Ou seja, o comprimento do segmento CT é a média geométrica dos comprimentos dos segmentos CA e CB. Bem, agora nós precisamos aprender como obter um segmento que corresponda à média geométrica de dois segmentos dados. Para isso eu vou exibir aqui a malha, construir um segmento horizontal bem aqui, segmento HI, vou marcar um ponto sobre esse segmento, um ponto qualquer, sobre ele, um ponto J, e vou construir um semicírculo definido por dois pontos. Vou agora, utilizando a ferramenta reta perpendicular, traçar uma perpendicular ao segmento HI, passando por J, e, usando a ferramenta ponto de interseção de dois objetos, construir o ponto de interseção, ponto K de interseção entre o semicírculo e a reta perpendicular. Vou ocultar ESC, vou ocultar a reta e construir agora um segmento, o segmento JK. Ok? Eu afirmo agora que o segmento JK é a média geométrica entre os segmentos HJ e JI. Por que eu posso fazer essa afirmação? Porque vou usar aqui a ferramenta polígono e construir agora um triângulo inscrito nesse semicírculo. Logo, ele é um triângulo retângulo.
E como nós sabemos, como nós podemos observar, JK é a altura desse triângulo retângulo, HJ e JI são as projeções dos seus catetos. E como nós sabemos, a altura de um triângulo retângulo é média geométrica entre a projeção de seus catetos. Então, sempre que nós realizarmos esta construção, nós vamos obter um segmento que corresponde à média geométrica dos dois segmentos dados. Agora nós podemos nos voltar novamente para o nosso problema original. O que nós queremos é construir um círculo que seja tangente à reta R e passe pelos pontos A e B. Para isso, nós precisamos encontrar o ponto de tangência T entre o círculo e a reta R. Para encontrar o ponto T, nós precisamos descobrir a média geométrica entre os segmentos CA e CB. Como eles estão sobrepostos, nós vamos, inicialmente, usando a ferramenta círculo dado centro em um de seus pontos, construir um círculo de centro C passando por B. E vamos usar aqui a ferramenta ponto de interseção e marcar um ponto de interseção entre o círculo e a reta B. Vamos renomear esse ponto. Note que o segmento CB' tem o mesmo comprimento do segmento CB e, portanto, nós temos aqui um segmento CA e um segmento que tem o mesmo comprimento de CB. Vamos usar então a ferramenta semicírculo definido por dois pontos e traçar o semicírculo que passa pelos pontos B' e A. Note que para construir o semicírculo com régua e compasso seria necessário antes encontrar o ponto médio entre os pontos A e B'. E agora vamos traçar a perpendicular passando por C a reta AB. Marcando o ponto de interseção entre o semicírculo que nós traçamos e essa perpendicular, vamos achar um ponto D. Agora, vamos construir um círculo com o centro em C, passando por D, e marcar o ponto de interseção desse círculo com a reta R. Note que o segmento CD é justamente a média geométrica entre os segmentos CA e CB', que tem o mesmo comprimento de CB. Isso significa que este era o comprimento que nós estávamos procurando e que nós acabamos de transportar para cima da reta R. Então, isso significa que este ponto E é o ponto de tangência, vamos renomear ele, chamar de T. Ele é o ponto T de tangência que nós vínhamos procurando. Note que com as ferramentas que o GeoGebra nos fornece, nós já poderíamos resolver esse problema simplesmente utilizando a ferramenta círculo definido por 3 pontos e clicando nos pontos A, B e T. Contudo, como o problema exige que a resolução seja feita utilizando régua e compasso, é preciso determinar o centro da circunferência. No início dessa videoaula, nós vimos que isso pode ser feito utilizando a perpendicular à reta R, passando pelo ponto T, e a mediatriz do segmento AB. Vimos que o centro da circunferência vai ser o ponto de interseção dessas duas retas. Depois, utilizando a ferramenta círculos dado centro de seus pontos, clicamos sobre o ponto E e sobre o ponto T, obtendo assim o círculo procurado. Manipulando a construção, nós notamos então que realmente o círculo vermelho aqui é o círculo que nós procurávamos, pois ele permanece sempre tangente à reta R e passando pelos pontos A e B. Então, nesta videoaula, nós tivemos a oportunidade de ver como é possível utilizar o GeoGebra para resolver um problema de construção geométrica e
durante a resolução desse problema, explorar conteúdos que podem ser trabalhados na educação básica, como potência de ponto, e encontrar a média geométrica de dois segmentos dados.